Meus amigos e minhas amigas, estudantes de Direito Constitucional, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, eu sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria do Direito do Damásio Educacional. Também sou professor da pós-graduação de Direito Constitucional do Damásio IBMEC. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o nosso último vídeo sobre remédios constitucionais. E aí pode parecer estranho aquilo que o tema de hoje, mas esse é um remédio constitucional, conforme eu vou explicar. Quero tratar da reclamação constitucional. Sim, a reclamação constitucional, ela é um remédio constitucional que vai preservar o que? A segurança jurídica e a estabilidade das decisões, não de qualquer decisão, mas principalmente aqui na reclamação constitucional, se estabiliza as decisões e preserva ali a autoridade e competência do Supremo Tribunal Federal. Então, a reclamação constitucional, ela é, então, um remédio constitucional, uma ação incidental, ou como dizem alguns processualistas, um incidente processual especial, que tem como finalidade o que? A preservação das competências e da autoridade das decisões dos tribunais. No caso aqui específico do Supremo Tribunal Federal. Então, a reclamação constitucional é aquela que preserva a autoridade e as competências do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal, artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata ali da violação das súmulas vinculantes, e a sua regulação pela Lei 11.417 de 2006, e os artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil. Então, do Código de Processo Civil, é importante que vocês observem. Então, artigo 988 a 993 do CPC. Tá ok? Então, qual que são as hipóteses de cabimento? As hipóteses de cabimento: descumprimento das decisões do controle concentrado de constitucionalidade. Então, lembrando que as decisões do controle, em regra, têm eficácia erga omnes, ou seja, contra todos, e efeitos vinculantes, vinculam a administração pública e também os órgãos do Poder Judicial. Não vincula o Legislativo na sua função típica de legislar, nem o Poder Executivo na sua função típica atípica de legislar pela emissão de medidas provisórias, artigo 62 da Constituição. Pois bem, então, descumprimento das decisões do controle concentrado, então, a DIA, a DPF, a DC, a DPO, e também, no caso aí, da decisão da representação interventiva. E o descumprimento das súmulas vinculantes é uma segunda hipótese, e usurpação da competência por outro tribunal ou juiz, ou seja, quando um tribunal ou um juiz julga não a causa de pedir, então não dá o bem da vida para julgar ali inconstitucional, no controle difuso, o controle concreto, quando um tribunal ou um juiz, em vez de julgar o pedido, o bem da vida, apenas o bem da vida, como procedente ou improcedente, usando como pano de fundo e fundamentação a inconstitucionalidade do determinado ato, ele declara, não apenas incidente tanto, mas ele declara inconstitucional, ou seja, dá uma decisão declarando a inconstitucionalidade. Quando essa decisão declara a inconstitucionalidade no dispositivo, essa decisão usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, daí é cabível também reclamação. A reclamação, ela tem algum pressuposto lógico processual? Na hipótese de violação à súmula vinculante, o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006 estabelece a necessidade, quando o descumprimento da súmula vinculante se der por ação ou omissão da administração pública, a necessidade do esgotamento da via administrativa. Então, se você está prestando um concurso público, se você está estudando para a OAB e cai numa segunda fase aí, do seu concurso ou da OAB, uma reclamação constitucional por violação
da administração por ato, então, omissão ou ato da administração, é preciso fazer menção, então, ao artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, dizendo que houve o prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de indeferimento da reclamação constitucional. Isso, então, aqui, esse é um ponto básico, é o pressuposto lógico processual. Petição inicial, padrão 319 do CPC, uma inicial. E aí você vai fazer o quê? Também, ou no artigo 998 ali, você vai entender qual é o ato impugnado, qual é a hipótese e pedir a cassação da decisão e adoção da solução adequada nos termos das decisões que foram objeto de violação. Pois bem, quem é o órgão competente? Supremo Tribunal Federal. Então, da reclamação constitucional, órgão é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, então ele é o competente nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha L. Ok? Legitimado ativo é o reclamante, pessoa natural ou pessoa jurídica, ou que é a parte interessada, ou um membro do Ministério Público. O reclamado é a autoridade pública administrativa ou judicial que descumpriu a decisão do controle concentrado, a súmula vinculante ou usurpou a competência do STF, no caso aí, nessa última hipótese, apenas órgãos judiciais. Qual que é o objeto? O objeto imediato, ou seja, aquele mais evidente, é proteger a segurança jurídica e a estabilização institucional do ordenamento jurídico, com a proteção e a tutela das autoridades das decisões do Supremo Tribunal Federal e a preservação de sua competência. Pedido imediato é o bem jurídico garantido por aquela decisão violada. Então, no caso do descumprimento das decisões do controle e da súmula vinculante, aquela garantia convencionada ali pela súmula ou pela decisão do controle. E no caso da usurpação, a preservação da ordem jurídica. Importante, tutela de urgência. Tem tutela de urgência, professor? Tem tutela de urgência. É a tutela liminar, como nós sempre falamos. A ação de rito especial, ou mesmo aqui no caso, se eu pensar que é um incidente de rito especial, todas as vezes que eu falar em rito especial, tem que saber que a tutela de urgência é a liminar, ressalvado se a lei disser de forma contrária, ou de forma dispor de outra forma, como no caso lá da Lei 9868, que diz que a tutela é a cautelar. Então, você obedece o que está previsto em lei. Quando não há previsão, é liminar, ok? Requisitos: fumus boniuris e periculo in mora. Então, a probabilidade do direito, perigo de dano irreparável, de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. Onde está a previsão, professor, da possibilidade da tutela liminar na reclamação? Artigo 989, inciso 2º do CPC. Pois bem, como que é o procedimento? Então nós já falamos da inicial, já falamos do qual é o seu objeto e qual é, então, o seu procedimento. Primeiro, vai ser ouvido o reclamado no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 989, inciso 1º do CPC. Em seguida, vai ser ouvido após o prazo das informações, o Ministério Público no prazo de 5 dias para apresentação de parecer, quando ele não for o reclamante. Então, nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil. E também vai haver ali a citação daquele que se beneficiou da decisão, se é uma decisão judicial ou mesmo uma decisão administrativa. Aquele que se beneficiou da decisão vai ser citado para que ele apresente contestação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 989, inciso 3º do CPC. Qual que é a natureza da decisão? Em regra, a decisão tem natureza mandamental. Então, ela é uma ordem para cassação da decisão impugnada. Então, caça a decisão impugnada, ela é nulificada por uma cassação e é resguardado e preservado as competências e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. E, via de consequência, é determinada a adequada solução. Artigo 992 do Código de Processo Civil e artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 11.417 de 2006, quando se tratar ali do procedimento de reclamação para súmula vinculante. Vamos lá. Qual que é a eficácia dessa decisão? A eficácia dessa decisão, ela é imediata, mesmo antes da publicação do acórdão. Então, pensou em reclamação constitucional, pensou na eficácia imediata, artigo 993 do CPC. E aí tem ali
o atingimento daquela situação concreta. Então, o objetivo é a eficácia inter partes, então vai ter eficácia entre as partes, e vai ser imediata, independentemente da lavratura do acórdão, que vai ser em momento posterior. Então, a própria decisão já produz os seus efeitos. Vamos lá, então, ponto importantíssimo. Quando não cabe reclamação constitucional? Não cabe reclamação constitucional quando já houver decisão transitada em julgado. Então, coisa julgada material não permite reclamação. Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal. E também não cabe reclamação quando é possível haver um recurso. Então não pode ser usado como sucedâneo recursal, ou seja, para pular etapas. Teve uma decisão de primeira instância, vou já ingressar com a reclamação para ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Não é possível. Se cabe recurso, ainda é possível a adoção não é possível a adoção da reclamação constitucional. Vamos lá. Quando não cabe reclamação constitucional? Quando tem coisa julgada material. Súmula 734 do STF, e aqui um paradigma ou um leading case, reclamação 32261. Reclamação 32261 e súmula 734 do STF. Não cabe quando já houver transitado em julgado. Quando houver transitado em julgado, cabe o quê? Cabe a ação rescisória, ok? No prazo de 2 anos estabelecido pela legislação. Quando couber recurso, não é possível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Reclamação 6534. Reclamação 6534 do STF é um paradigma. Então nós aqui tratamos de forma completa. Primeiro, competência, Supremo Tribunal Federal. Legitimado ativo, a parte interessada, pessoa natural ou pessoa jurídica, ou o Ministério Público. Reclamado é aquele que, seja a autoridade administrativa ou judicial, que descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal. O objeto é a cassação da decisão e a adequação da decisão àquela decisão que foi descumprida, ou seja, o sentido decisório, ou seja, as decisões do controle concentrado, a súmula vinculante, ou mesmo a decisão que não permita a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Tutela de urgência cabe a liminar, tem manifestação do Ministério Público quando ele não é o reclamado. Esses são pontos importantes. E a natureza da decisão é mandamental. Por todos esses motivos, então, é possível pensar que se a reclamação constitucional ela preserva ali as principais interpretações, porque lembrando que as decisões do controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, como elas têm eficácia erga omnes e efeito vinculante, são a condensação do sentido da Constituição Federal. Então, são a condensação do sentido do que é o direito. Então, o direito, uma das características do direito moderno seria a previsibilidade e calculabilidade por parte do cidadão, a segurança jurídica. E como esse instrumento ele permite ali não somente a proteção das autoridades, das competências, mas propriamente dito a segurança jurídica e a estabilização das decisões judiciais, trata-se de um remédio constitucional, porque ele garante o exercício da melhor interpretação no sentido daquela interpretação consolidada do Supremo Tribunal Federal. Essas são as dicas que eu tenho para vocês. Espero que gostem e um forte abraço. Bons estudos!